Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Lázaro. Fernando, boa tarde. Gostaria da tua análise desse resultado, em que o Corinthians teve a vantagem 2 vezes. Se fica essa sensação realmente de ter deixado escapar essa vitória num clássico importante. E, por favor, a tua leitura a respeito da anulação do primeiro gol do Yuri Alberto, por favor. Pois é, boa noite. Claro que fica, né? Sempre assim, um final de jogo, você superior no jogo, construindo possibilidades, enfim, muito mais próximo até de um terceiro gol e com um jogo bem controlado, assim. Mas faz parte, né? O clássico são, às vezes, detalhes e os atletas também é bom sentir dessa forma também, né? E é uma mudança de você sair um clássico fora de casa com um empate e com um gosto amargo, no sentido de que merecia e poderia ter tido mais. Uma forma de encarar isso que é importante. É um jogo difícil com calor, no início do jogo muito intenso ali, que tirou uma condição, mas depois o time conseguiu, né, se ajustar, colocar a bola no chão e construiu no primeiro tempo, mereceu. Vou dar mais um gole aqui para tentar engolir ainda aquele primeiro gol anulado, assim. Eu vi ali só na imagem aberta, mas é difícil. Primeiro, eu até falei com a Edna no início do jogo, é um pouco injusto como é feito ali, é criar um ambiente já de uma pressão numa situação que já é desfavorável, né? Você já joga um contexto antes e cria um cenário durante ali que não concordo, não acho que é essa a forma de se buscar as coisas. E depois o lance ali, revendo aquele momento ali, não dá, na minha opinião, para colocar o Yuri tá vindo num movimento ali que ele não tira uma condição, a bola tá lá do outro lado, assim, jamais nem chegaria perto de nenhuma ação no que vai ter lá no duo, e o contato é natural ali, nem tira nada, assim, eu não vi os atletas do Santos reclamando de nada naquele momento, porque não tinha também, é buscar uma situação que para mim não se justifica. Fernando, por favor. Aqui no meio. Eu queria que você explicasse um pouco das alterações que você fez na segunda etapa na equipe do Corinthians, por favor. Não, as alterações buscando manter o que o time estava fazendo e estava bem, né? Um jogo muito desgastante, como eu falei, um primeiro tempo sob fortíssimo calor. E depois a gente já entendendo que o desgaste natural, manter a entrada do Fausto no lugar do Rony, para continuar na mesma circunstância que a gente estava no jogo, de controlando com a bola, construindo, o Fausto entrando bem, chegando, finalizando, dando a dinâmica que o Rony também estava dando e a proteção defensiva que a gente precisava. Depois a entrada do Michael ali também continuou dando a dinâmica, que o Juliano estava muito bem, mas o desgaste saiu com cãibra ali, fortíssimo ali também. O Michael entrou, deu um cruzamento que, por detalhe, não sai um gol, fez uma boa partida. O Watson, os atletas vão se desgastando e você vai notando que está baixando, né? E o Watson fez uma boa partida, mas também o desgaste. O Giovani entrou muito bem, criou situações, transições do que a gente precisava no jogo, e ajudou, criou situações importantes ali, onde a gente poderia até já ter chegado já num gol a mais ali naquele momento do jogo. Paulinho também teve possibilidades, finalizou de fora, teve 1, 2 infiltrações dele que a gente poderia ter acionado ali uma infiltração por dentro, 2 na verdade. Eles entraram bem, eu gostei das entradas ali, mantendo a ideia, e é isso que a gente tem buscado, né? Quando eu tenho falado nessa relação do grupo e da necessidade de ter peças de reposição, eu vejo com satisfação a gente ter essas possibilidades, os atletas que estão iniciando ou entrando no jogo com essas condições, com essas características, com essa qualidade, acrescentando no time. Lázaro, boa noite já, né? Queria que rapidinho você falasse sobre o Fagner, que causou estranheza, ele não vir para o jogo depois de uma semana livre, e que você comentasse a situação do Corinthians na tabela do campeonato, né? Fosse a vitória aqui, passaria o São Paulo, a gente já projetando uma eventual semifinal. Queria que você falasse sobre o gostinho amargo de ter deixado a chance de subir lá na tabela na classificação geral. Obrigado. Fala, Salazar. Na verdade, do Fagner, foi um controle que a gente teve, ele saiu do jogo passado com um
pequeno incômodo ali assim, e durante a semana, quando voltou a treinar, novamente a gente ficou controlando esse ajuste de carga dele, não foi constatado nada de lesão, então esse controle de carga dele que a gente optou nesse momento e que era prudente. Treinou durante a semana, enfim, em algum momento dos treinos a gente só reduziu um pouco de carga dele e entendeu que era prudente agora que ele permanecesse fazendo isso para essa próxima semana. E depois, em relação à tabela, é um objetivo que a gente tem colocado já há tempo, né? Independente de projetar cenários, nós temos muita coisa para chegar lá ainda, mas buscar o máximo possível e o mais alto numa classificação geral que traz um benefício, mas não deixamos de buscar isso ainda. A gente falou sobre isso. Merecíamos ter saído, poderíamos ter saído com um resultado que nos colocaria numa condição, mas continuamos buscando ela da mesma forma. Temos mais uma partida e depois temos umas quartas de final importantes para a gente fazer, né, um jogo e buscar a nossa classificação. E somar o máximo de pontos possível continua sendo um objetivo nosso. Lázaro, boa noite. Lili Nascimento, da ESPN. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre a escolha do Duqueiroz na lateral e a sua análise sobre o jogo de hoje, ele jogando na lateral. E depois sobre Rony e Juliano, né? Eles vêm tendo uma sequência desde a partida contra o Palmeiras. Tem o Fausto Vera, que é um jogador de muita qualidade, perdeu alguns jogos por conta de uma lesão. Mas hoje, o Rony e o Juliano entregam o que você quer para o time em campo? Por isso, a manutenção dos dois ali no meio de campo? Obrigada. Boa noite, Lili. O Du já jogou bastante na lateral direita, né? E tem bem a função. E com tudo isso que a gente teve no transcurso da semana, né? O Rafa também saiu do jogo, apesar de ter participado menos tempo, com um incômodo. Então nós tivemos 2 laterais na semana que ficaram, né, oscilando nessa condição, mas os 2 já devem, né, estar, né, conosco já a partir do início da semana. Então a gente já voltou a trabalhar essa possibilidade do Du na lateral como uma possibilidade que a gente ainda não saberia quem teríamos em condição para o jogo, e já antecipando esse cenário com o Du, que tem uma boa leitura, características boas para a função, fez um grande jogo para mim na lateral direita, construiu jogada, deu uma assistência, para mim ele deu uma assistência, eu não consigo entender ainda, já falamos do gol, criou outras situações, chegou bem ali pelo lado direito. O time do Santos tem qualidade ali, velocidade por ali, explorava ali, defendeu bem também. Então ele é um atleta que eu tenho total confiança, que está jogado, e na lateral direita também é uma boa possibilidade para a gente. Aqui, Fernando Lázaro, aí. Perdão. Perdão. Eles estão entregando bem, eles se ajustaram ali, têm jogado bem. E o Fausto está retomando e também entrou bem, isso é positivo, é isso que a gente tem buscado. Tanto quando o Rony entrava e também estava acrescentando, hoje ele tem iniciado pela sequência e o Fausto tem entrado e também tem entrado bem, isso é o mais importante, assim. E novamente fizeram um bom jogo, o Juliano fez um grande jogo novamente, um desgaste depois, e a saída dele mais pelo desgaste, mas participou muito de todas as nossas construções ali, as combinações por dentro, é um atleta que acrescenta bastante. E estou satisfeito com o que eles têm feito e estou satisfeito com a entrada do Fausto também. Aqui, Fernando. Você vem mantendo a escalação, né? Hoje só a questão da ausência dos 2 alas direito, por isso a entrada do Du. Mas já pensando para o próximo confronto, você tem o Rony com 2 amarelos, o Cássio com 2 amarelos e o Adson, se eu não me engano, também com 2 amarelos. E ao terceiro está fora de uma possível... Não, possível não, sim, jogará as quartas de final e será na Neoquímica Arena. Você já pensou na estrutura de elenco para que eles não carreguem esse cartão e por isso um novo Corinthians já para o Santo André? Tudo bom. Já a gente, claro, avalia isso e vamos ao longo da semana definir, mas é uma coisa que a gente considera, sim, analisamos, entendemos o critério e as possibilidades da competição e a importância, e por isso também temos muita confiança no nosso elenco. Para esses momentos também, vamos avaliar no transcurso da semana as possibilidades aí para o Santo André, como a gente vai gerenciar essa situação, mas é uma situação que a gente já tinha em conta antes, não entendíamos que para esse jogo não tínhamos a necessidade de levar para agora. Para o próximo jogo vamos analisar bem cada caso. Lázaro, boa noite, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o Roger Guedes, né? O quanto esse jogador vem sendo importante nesse time do Corinthians. A gente sabe publicamente isso, o quanto foi difícil a relação dele com o técnico anterior. Neste ano é o artilheiro do time, pelo 3º jogo seguido marca gol.
Qual a importância do Roger Guedes nesse esquema do técnico Fernando Lázaro? Boa noite. Cara, o Roger tem feito uma temporada muito boa, né? Um início de temporada com uma participação no contexto total do time. É o que a gente conversou já desde o primeiro momento com ele e com outros atletas da estrutura do time, como a gente estava projetando e quanto era importante essa participação dele. É claro que os gols, e é uma virtude dele, é um exímio finalizador, né? Já tinha essa característica marcante, sempre foi um destaque. Mas a participação dele, de uma forma geral, durante os 90 minutos, eu vejo que ele tem crescido, tem entendido, tem assimilado essa importância que ele está tendo para o time, e ele está sendo bastante útil, está sendo competitivo, ele está disputando bola aérea, ele está ganhando primeira bola, ele está baixando para marcar, ele tem feito bastante coisa e está fazendo os gols que ele já fez em outros momentos também, numa quantidade importante para o nosso time. Boa noite. Fim dos clássicos, né? Vocês ganharam do São Paulo, empataram com o Palmeiras e empataram com o Santos. Sem querer fazer coisa de primeira força, segunda força, terceira força e quarta força, eu queria saber como é que você acha que o Corinthians chega perante aos rivais para a fase de mata-mata. Fala, Braga, tudo bem? Cara, eu acho que nos confrontos diretos dos clássicos fizemos boas apresentações nos 3 jogos. Acredito que contra o São Paulo fizemos um bom início, um primeiro tempo muito bom, num ambiente, né, adverso, com todo um cenário ali, um contexto de jogo, e depois nos defendemos. Enfim, eles criaram boas possibilidades num segundo momento, mas nos defendemos ali e conseguimos o resultado. Nos outros 2 jogos, eu acredito que nós tivemos as melhores possibilidades e boas chances de ter saído tanto em um como no outro com um resultado melhor. Essa sensação minha e do time nesse momento fortalece nessa relação direta. Enfim, você fazer esses clássicos, né, e os contextos que a gente vinha tendo anteriormente, e agora o time jogando 2 deles fora de casa e saindo bem, e no outro em casa contra o adversário que hoje está no melhor momento, né, geral, também da forma como a equipe atuou, vai dando confiança, eu acredito, também para enfrentar esses grandes jogos. Lázaro, boa noite. Você acabou de falar na resposta anterior sobre o Roger Guedes ter assimilado, né, o que vocês têm passado para ele. E está cada vez mais claro que o Corinthians hoje tem um time base, uma espinha dorsal. Pelo menos os 3 últimos jogos, a escalação hoje, com exceção do Fagner, foi a mesma. Como tem sido esse processo para você definir esse time? Você pode dizer que se realmente... Você evita geralmente falar sobre titular e reserva, mas essa realmente é a espinha dorsal, o time que você entende do Corinthians. E esse processo é mais de assimilação dos jogadores em relação às suas ideias, ou das suas ideias em relação aos jogadores? Você está potencializando os jogadores, extraindo o que é de melhor deles? Fala, Lázaro. Na verdade, assim, a busca da assimilação das ideias. Enfim, isso vai gerando com o tempo uma evolução natural. Depois, a forma como ela foi se ajustando nesse momento, por isso que eu sempre coloco essa questão momentânea, é muito do contexto, né? Porque, na verdade, o início do trabalho projetava um outro cenário, que depois as intercorrências que ocorreram foram se ajustando, os atletas que foram entrando bem, entendendo, assimilando, a equipe vai se ajustando, é um organismo vivo, como se costuma dizer, ali nessa montagem, e as coisas foram fluindo nesse sentido, e por isso que eu coloco sempre dessa forma momentânea, porque se ajustou, está crescendo, está ganhando consistência, e essa repetição vai trazendo isso nesse momento que a gente está se encaminhando para uma parte final de uma primeira competição de uma temporada que é bastante longa. Então, é dessa forma que as coisas caminharam até aqui, mas por isso que eu coloco sempre nessa condicionante, porque 1 mês e meio atrás talvez não era esse o primeiro desenho, a ideia sim, mas os nomes iniciando de uma outra forma, e o contexto vai trazendo, e como os atletas vão aproveitando essas oportunidades que surgem. O time do primeiro jogo, né, começou com Fausto e Michael, por exemplo, né, seria ali um início, e depois os 2 tiveram intercorrências que os tiraram de uma sequência, e os outros foram entrando e
usufruindo, aproveitando essas possibilidades, e a equipe foi se ajustando, e é assim que funciona, e estão ali, a gente tem conversado bastante também com eles, dessa importância deles estarem trabalhando bem, entrando bem nos jogos, porque é a necessidade que a gente tem da temporada toda, e eles estarem disputando novamente essas posições, porque as oportunidades vão surgir, e como os outros aproveitaram, eles aproveitem também quando surgirem. Boa noite, Lázaro. Alexandre aqui da Central do Timão. Ô Lázaro, você entende que esses clássicos são jogos que, a sua opinião, né, são jogos que têm uma importância maior? Se você tinha um temor com relação aos primeiros clássicos dessa sua nova era, né, como técnico efetivo, e como é que você avalia esses 3 primeiros clássicos, né? São 2 empates, 1 vitória, 2 jogos fora, 1 em Itaquera, e que davam para ganhar, né? Inclusive o jogo em Itaquera com o Palmeiras e hoje principalmente, né, Lázaro? Obrigado. Boa noite, Alexandre. São jogos que são diferentes, a gente tem encarado, é claro, a gente tem trabalhado jogo a jogo, e a importância, a gente tem buscado sempre discutir questões ali assim, tanto de jogos fora, enfim, outros momentos, outras circunstâncias que a gente precisa ir evoluindo, e os clássicos também eram um contexto que a gente vinha falando, enfim, e 2 deles foram fora de casa, então além de clássicos fora de casa, eu acho que a equipe tem se portado bem nos clássicos também. Fez bons jogos, fez 2 fora de casa, mas com a possibilidade de ter saído com um resultado melhor hoje aqui. Venceu no outro clássico fora de casa, e no clássico em casa também teve uma boa apresentação, com uma boa performance, e uma possibilidade também de ter saído com um resultado de vitória. Estou satisfeito com o desempenho da equipe nos clássicos também, e como ela tem se portado perante aos clássicos e a importância que eles têm. Lázaro, boa noite. Gostaria que você avaliasse a questão dos clássicos novamente, pela ótica que o Corinthians esteve bem nos 3 jogos e não matou em 2 dos 3 jogos, né? Contra o São Paulo fez o 2-0, terminou muito pressionado. Contra o Palmeiras estava muito bem, fez 1-0, acabou cedendo a bola até o 2-1 e depois retoma o controle do jogo, depois do gol do Gil principalmente. E hoje o jogo estava absolutamente controlado por 2 vezes, e o Corinthians sofre 2 gols em final de cada tempo. Falta um pouco daquele instinto de matar o jogo, fazer o terceiro, bater o último prego no caixão. Você acha que passa por alguma coisa assim? E, se possível, falar um pouco do Giovani, né, que teve a falha no final do jogo. Boa noite, Bismarck. Na verdade, cada clássico teve a sua história, foram diferentes entre eles todos, né? O do Palmeiras saiu na frente, depois esteve bem no jogo, sofreu os gols, e voltou a buscar, chegando no empate, tendo possibilidades ali na parte final ainda de buscar o melhor resultado, mas construiu ao longo do jogo possibilidades mais claras, enfim, teve mais situações de gol contra um grande time, contra um grande adversário, e muito difícil jogar contra o Palmeiras estando atrás no marcador, e a equipe teve força para recuperar e ainda tendo possibilidades de terminar com a vitória. Hoje um contexto diferente, um jogo um pouco conturbado, sempre essas paradas longas ali assim do VAR quebram um pouco o ritmo do jogo, e aí você sair de uma situação de um gol que ninguém nem estava entendendo o que estava sendo analisado ali, a gente ficou um tempão ali para não nada que levasse ao que poderia ter, e o time fez esse gol, fez outro, teve boas possibilidades, depois uma finalização meio que despretensiosa, que desvia e coloca novamente. O time do Santos já estava um pouco enervado, errando bastante no jogo, voltaram para um segundo tempo, a equipe conseguiu novamente retomar o controle, voltar para um segundo tempo onde o adversário poderia crescer por ter saído com um gol no final. O time novamente controla bem o jogo, constrói situações, faz o gol, teve boas possibilidades de chegar a um terceiro, e depois um lance no final. O Giovani entrou muito bem no jogo, para o que a gente precisava naquele momento. Ele puxou 3 ou 4 transições ali, ele ajudou a defender bem do lado, 3 ou 4 transições que poderíamos ter definido o jogo ali, criou boas situações, e depois de ter sofrido o gol, a gente dá a saída de bola e novamente a gente cria uma situação com o Giovani também, uma outra finalização ali que passou próximo. É um atleta jovem, enfim, ali é uma situação que ele buscou, viu um passe, o Mendonça foi muito esperto. Depois eu revendo o lance ali assim, o espaço ele poderia ter buscado uma outra solução, mas ele tentou um passe, o Mendonça leu e conseguiu chegar ali, uma ação muito rápida. Faz parte, é um aprendizado, enfim, mas é um atleta com muito potencial.
É um atleta que estava fazendo uma excelente pré-temporada conosco e depois foi para a seleção na oportunidade que surgiu. Fez uma grande campanha, foi titular de toda a campanha da seleção sub-20, participando de jogos importantes, fazendo gol, sendo campeão. E retomou agora e está retomando conosco ali uma participação, tem treinado bem, entrou bem no jogo, enfim, é um lance fortuito de um atleta jovem que tem muito a crescer. Boa noite, Lázaro. Na coletiva passada contra o Mirassol, você falou de Yuri Alberto e das valências dele fora do espaço que ele, que a gente diz, o atacante vive de gol, 9 mais ainda. E você disse que o gol iria sair naturalmente. No jogo seguinte, ele faz 2, vale apenas 1, mas ele faz 2, ele perde também chance no primeiro tempo, mas aparece também fazendo gol. Para essas chances criadas, o que você tem, pelo menos nessa semana, de percentual, qual seria o percentual dele e Yuri Alberto para conseguir aparecer, mas estar nestas chances e fazer esse gol? E qual seria o percentual do restante do elenco, do coletivo, para ajudar o Yuri Alberto a ter essas oportunidades? Na verdade, essa questão do Yuri, eu acho que é muito circunstancial. Se você pegar o jogo do Palmeiras, por exemplo, um jogo recente, com 3 minutos, o Roger inverte uma bola, o Fagner cruza da linha de fundo, o Yuri Alberto finaliza uma bola na linha da pequena área. Depois ele recupera uma bola, sai um primeiro gol. Depois o Juliano recupera uma bola, ele sai cara a cara, dribla o goleiro, a bola para na água e não... ele tem criado possibilidades, ele tem tido contra o Mirassol, teve boas finalizações, teve boas possibilidades, além de participar, de dar passes, enfim, de dar assistência, de dar um outro passe que o Roger poderia ter feito um quarto gol. Ele participou e finalizou bastante também contra o Mirassol. E hoje ele seguiu novamente criando possibilidades, ajudando em outras coisas, competindo, marcando, recuperando bola, dando passes e finalizando também. Hoje teve, sei lá, 5 finalizações pelo menos do Yuri, fez 2 gols. E teve mais outras possibilidades. Poderia hoje ter saído com o hat-trick daqui. As conversas com ele eram mais dele entender a importância dele para o time, que ele tem tido, que os gols fazem parte. É claro, o 9 vai estar sempre buscando gols, é uma coisa que gera uma certa ansiedade, é inevitável. E a gente conversou muito nessa linha. Ele até veio no banco, né, 2 vezes para comemorar uma, falar disso, que a gente conversou muito disso, da naturalidade, de calma, continua fazendo o que você está fazendo, não precisa fazer nada diferente do que você está fazendo bem e vai sair naturalmente. E foi o que aconteceu. E os atletas também, claro, entendem o cenário e têm trazido ele nessa mesma linha. Como o Roger já tinha falado, o Renato e outros atletas já tinham falado nas entrevistas, o Yuri está ajudando e participando muito do nosso time e que os gols sairiam naturalmente. Obrigada, Fernando, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite. Valeu, boa noite.